Olá, sou Helene Gritzapes e é um prazer estar aqui com vocês no Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa líder em soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, com presença em todos os países da América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Bem, hoje, para começar a nossa temporada 2024, a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a primeira mulher a assumir a presidência da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A gente está aqui com a Silvia Masruá. Para mim, Masruá. Foi muito importante aprender o sobrenome dela. Bom, para a gente, nós mulheres, é um orgulho muito grande ter uma mulher à frente da empresa pública mais importante de pesquisa agropecuária do Brasil e num mercado tão masculino quanto o agro. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a Silvia, porque ela tem uma carreira muito diferenciada dentro do agro. Ela é doutora em computação aplicada pelo Instituto de Pesquisas Especiais, o INPE. Ela é mestre em automação pela Unicamp e graduada em análise de sistemas pela PUC de Campinas. E não para aí. Ela é mineira de Passos, ela ingressou na Embrapa em 1989 e já liderou diversos projetos na área de engenharia de software, inteligência artificial e computação científica aplicada à agricultura. Como vocês podem ver, é uma carreira diferenciada no mercado agro, tendo como frente a tecnologia. Silvia, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Helene, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. E parabéns pela nomeação. Obrigada. Muito obrigada. Silvia, para começar, conta um pouco para a gente. Eu contei aqui um pouco de como a tua carreira é diferenciada com relação com esse foco em tecnologia. Mas conta para os nossos ouvintes e os espectadores um pouco da sua trajetória na Embrapa. Bem, como você comentou, eu entrei na Embrapa em 89, há 34 anos, vai para 35 anos, esse ano eu faço 35 anos de Embrapa. Foi o primeiro concurso que a Embrapa, além de agrônomos, veterinários, ela contratou pesquisadores da área de exatas. Naquela época já era disruptivo naquele momento, quando se pensava em profissional da área de computação, engenharia elétrica, estatística, matemática. Gente, isso é muito longe do agro, né, naquela época. E a nossa formação, a gente já foi contratado como pesquisadores. E eu desenvolvi toda a minha carreira de pesquisa, né, junto à Embrapa, com estudos de casos na agricultura. Então, meu mestrado eu fiz na área de engenharia de software, com estudo de casos, gestão de rebanho leiteiro, administração rural. Meu doutorado foi na área de inteligência artificial. Eu terminei meu doutorado há 20 anos atrás, naquela época trabalhando com fitopatologistas da Embrapa, diagnóstico de doenças de plantas. E foi disruptivo toda a trajetória. A Embrapa, naquela ocasião, na verdade, antes disso, em 85, a Embrapa criou 2 unidades, na época, diferentes das unidades que ela tinha, né? A Embrapa tem 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo. Algumas são centros de produto, que a gente fala, Embrapa Soja, em Londrina, trabalha com uma cadeia produtiva. Centros ecorregionais, como a Embrapa Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e centros temáticos. Então, a Embrapa Informática Agropecuária, naquela época onde eu ingressei, já era com essa visão disruptiva, multidisciplinar, né, já pensando como a tecnologia podia agregar valor no futuro, que é o nosso presente hoje. E aí toda a minha formação e da equipe que entrou naquela unidade foi já preparando, trabalhando nessas equipes multidisciplinares, como a gente poderia encontrar soluções, né, de tecnologia, como a tecnologia poderia ajudar nas soluções para a agropecuária brasileira. Mas a gente teve que enfrentar vários, tanto internamente quanto externamente, vários desafios. Porque, primeiro, até os colegas entenderem como aquela área era uma área que a gente não era uma área de apoio, vamos dizer assim. Era uma área que precisava de pesquisa, tanto quanto a área de agronomia, de fisiologia da planta. A gente precisava avançar nos modelos matemáticos, nos modelos computacionais, né, que no presente, que é no futuro, que é o presente hoje, a gente teria dados e informações, então teria que preparar para trabalhar com esses dados e informações para auxiliar a melhorar a tomada de decisão do produtor rural. Então, eu me preparei nisso, eu fiquei 20 anos na pesquisa, trabalhando, indo para campo,
Por ser uma unidade temática, foi bem oportuno que eu tive a oportunidade de trabalhar com praticamente as 40 unidades da Embrapa, as outras 40, conhecendo os trabalhos que eram desenvolvidos em várias áreas. E aí a gente começou, então, dentro da unidade, pensando assim na cadeia produtiva, né, independente qual a cadeia. A gente pensando na pré-produção, na produção e na pós-produção, na unidade a gente trabalhou na Embrapa, que hoje é a Embrapa Agricultura Digital, que lá atrás, né, era Embrapa Informática Agropecuária, a gente trabalhou desenvolvendo como a tecnologia da informação e comunicação poderia ajudar na pré-produção, por exemplo, na prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, né? Entendi. A gente fala de mudanças climáticas, mas a gente tem que ver, já trabalhar para ver novos cultivares para adaptar a estresse hídrico. Então a gente já começou a trabalhar na área de bioinformática para apoiar os programas de biotecnologia da Embrapa. Dentro da porteira, vamos dizer assim, do plantio à colheita, né, trabalhando aí na área em parceria com outras unidades da Embrapa de agricultura de precisão, agricultura digital. Então a gente trabalhava desde a organização dos dados brutos, desde dados físico-químicos, dados sobre recursos naturais, clima, solo, dados econômicos, e imagens de satélite, diferentes resoluções para você, por exemplo, monitorar uso e cobertura da terra, para você, por exemplo, a partir de dados de doenças de plantas, né, de imagens de plantas, você conseguir identificar as doenças automaticamente, usando aí tecnologia de inteligência artificial. Entendi. E também usando aí tecnologias como blockchain, internet das coisas, várias tecnologias. E aí a gente começou também a trabalhar como esses dados, informações e esses modelos poderiam ajudar a subsidiar políticas públicas. Sim, que é o que é importante como e uma aí empresa a gente pública. fez um trabalho bem grande na área do zoneamento agrícola de risco climático, né, que é onde você gera janelas de plantio para 44 culturas, né, para o Brasil todo. Então isso tem muitos dados, informações. E aí a gente então começou a estruturar outras políticas públicas, ajudar aí na agricultura de baixo carbono, no Renova Bio. E isso aí, voltando aqui para a minha experiência, me trouxe uma experiência trazendo uma visão mais sistêmica da Embrapa, né, mais multidisciplinar, né, que foi todo o meu trabalho dentro da Embrapa, junto com colegas, né, com toda uma equipe. Eu acho que é bom a gente ressaltar aqui que eu não fiz nada sozinha, né, uma equipe, a unidade tem por volta de 120 pessoas, mas a gente contou aí com toda a Embrapa, a parceria com as outras unidades da Embrapa. Então, por exemplo, no zoneamento agrícola de risco climático, nessa política pública, a gente envolve aí 32 unidades da Embrapa para fazer esse trabalho. Então, isso me ajudou também a conhecer mais o trabalho da Embrapa, da agricultura, né, e trazer, fazer uma rede de articulação que tem ajudado muito a Embrapa e que é muito importante nesse momento da Embrapa. Então, eu fico muito orgulhosa de ser convidada a ser a primeira presidente mulher, mas mais do que isso, pelo reconhecimento dessa minha trajetória dentro da empresa. Então, eu fico muito orgulhosa, muito honrada, mas também sei da grande responsabilidade, que é ser a primeira presidente mulher da Embrapa. Exato. Bom, Silvia, vamos falar um pouco agora de tecnologia, que é a tua área. A gente está falando, o Brasil, todo mundo sabe a potência agrícola que o Brasil é. Só que tem dados do IBGE agora de 2021 que mostra que a gente tem aproximadamente 72% das propriedades rurais do país, que a gente está falando aí de mais de 3 milhões de propriedades que não têm acesso à internet. Então a gente está falando de vários milhões de hectares que estão, entre aspas, offline. O que precisa ser feito para aumentar a conectividade no campo? Porque a gente está falando aqui principalmente de pequenos e médios agricultores. É muito importante a questão da conectividade, porque a conectividade ela acaba sendo habilitadora para essas outras tecnologias que a gente está falando, né? A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de agricultura de precisão, a gente fala de internet das coisas, mas a conectividade acaba sendo habilitadora para tudo isso. Hoje, muitas vezes, a gente tem a conectividade chegando na sede da fazenda, mas não vai para a área de produção. Sim. E hoje a gente precisa muito da conectividade na área de produção, né? Desde para a gente coletar dados de microclima,
né, que vai ajudar no sistema de alerta. Isso precisa ser lá, no Sim. meio da fazenda, no campo. Então, a gente precisa realmente ampliar essa conectividade. Mas não adianta, o que a gente tem, nesses anos que a gente tem trabalhado na Embrapa, a gente tem observado, a gente precisa de um projeto mais estruturante nessa linha, envolvendo aí não só o Ministério da Agricultura e Pecuária, onde a Embrapa é vinculado, né, mas também envolvendo aí o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações, o Comitê Gestor da Internet, que também faz alguns estudos e tem mostrado que a área rural, o acesso à internet na área rural tem aumentado desde o advento do smartphone. Sim. Quer dizer, antes do smartphone ele não chegava, né? Mas hoje qualquer produtor usa o smartphone, nem que se for para entrar no aplicativo de conversa, né, para falar com a família. Isso. Ou para acessar a cooperativa. Então, o smartphone é algo que trouxe o produtor rural mais perto da tecnologia e da conectividade. Só que o Brasil precisa de um projeto mais estruturante nessa linha. Hoje nós temos o recurso do FUST, que é o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que até uns anos atrás ele era para pôr orelhão nas cidades. Sim, ele incentivava a instalação de orelhões, né, para melhorar a comunicação nas cidades. E esse fundo, ele tem um recurso lá, há muito tempo não se trabalha, que começou a deixar de ser esse incentivo. E agora ele está sendo para incentivar a conectividade. Tem feito um trabalho inicial aí com as escolas, né? Mas no caso do rural, está trazendo isso para discutir no âmbito das escolas rurais, de trazer também, usar o FUST, né? Para esse fundo de universalização, para melhorar essa conectividade. E isso precisa ser um trabalho de política pública, inclusive com os outros ministérios, para que a gente possa avançar. Sim. E foi lançado aí o Rural Mais Conectado em setembro de 2023, né, já usando esse recurso. Né, um crédito. Esse Rural Mais Conectado é o que vocês lançaram recentemente de inclusão digital ou ele é outro? É outro projeto. Esse Rural Conectado é um programa no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem trabalhado junto aos recursos do FUST para trazer um crédito subsidiado, tá, para fomentar, incentivar, aumentar a conectividade rural, a instalação de mais antenas no Nordeste e Norte do país. Entendi. Então, esse é um programa do Ministério da Agricultura. O outro projeto que você está comentando... Esse é um projeto de inclusão digital, né? Que ele está em 10 municípios. Isso, inclusão digital para pequeno e médio produtor. Tá. Esse projeto, eu vinha trabalhando, já fazia com uma equipe também, que envolve várias unidades da Embrapa. A gente vinha trabalhando há 2 anos junto ao Ministério da Agricultura, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Comitê Gestor da Internet, como a gente poderia trazer a internet para o pequeno e médio produtor, mas de uma forma mais estruturante. Porque se a gente não fizer isso, vai aumentar a distância entre o pequeno e o médio produtor, do grande produtor. Então, a gente trabalhou, é um projeto FAPESP, que foi aprovado, ele foi aprovado em novembro de 2022, é um projeto de 5 em 5 anos. Entendi. Inclusive, eu sou a pesquisadora responsável por esse projeto. Qual que é a nossa ideia? Até antes de eu ser presidente, eu falei, eu vou trabalhar só nesse projeto, porque realmente é um projeto que ele visa usar como a tecnologia pode ajudar a agregar valor ao produtor rural, ao pequeno médio. Então, ele mostra assim, como que pode ajudar desde reduzir custos, mas também melhorar a gestão, até mesmo trazer um selo de sustentabilidade. Então, a gente trabalha nesse projeto, a proposta é criar 10 pilotos no Brasil todo, em 10 municípios diferentes. São 5 no estado de São Paulo, os outros 5, um em Minas e os outros 4 nas outras 4 regiões do país. Tá? E a ideia é o seguinte, você trabalha com uma cadeia produtiva. Nós já temos um piloto aqui em São Paulo, em Caconde, por exemplo, com café. Você trabalha com associação de produtores, com cooperativas. Aí você trabalha primeiro levantando as necessidades daquela comunidade, né? Daquela cooperativa, daquela associação. Aí você vê os gargalos de pesquisa e inovação. O que for pesquisa e inovação vem para a Embrapa e para os parceiros. A Exalc é parceira, Instituto Agronômico de Campinas, o CPQD, Inatel, UFLA, tem vários parceiros. Então, você traz o que for pesquisa para essas instituições. Outra dimensão é conectividade. Então, a gente começa a trabalhar no modelo. Então, por exemplo, Caconde, uma região montanhosa. Qual que é o modelo de conectividade mais adequado ali naquela região
para produtores de café. Entendi. Tá? E aí a gente levantou, a gente faz um diagnóstico, e a outra dimensão é capacitação. São 3 dimensões: pesquisa, inovação, conectividade e capacitação. Então a gente levantou, por exemplo, certificação é uma demanda de café. E aí você, existe ferramenta já no mercado? A gente traz as startups, você ajuda a movimentar também o ecossistema local. Sim. Agora, se for algo de pesquisa e inovação, vem para a Embrapa e universidades. Conectividade, qual modelo? Tem provedores locais? Tem operadora que chega? Qual o modelo mais adequado? É um modelo híbrido? Sim. É um modelo, por exemplo, 4G chegando na sede da fazenda, mas pode ser um Wi-Fi via rádio, né, chegando na área de produção. Entendi. E capacitação também. Então, você começa desde o básico a capacitar produtores naquela área. E ali a gente começa, então, a ver os problemas e quais as ferramentas. Então, tem pesquisa. Nós temos 5 subprojetos nesse projeto. Um que é na área que é uma parceria com o Instituto de Economia Agrícola, aqui de São Paulo, que a ideia é você monitorar, fazer um monitoramento do impacto econômico, ambiental e social. Então, por exemplo, pegando esse exemplo do café, você monitora o momento T0, que não tem tecnologia. Entendi. Depois você vai acompanhando ano a ano. Você introduziu uma tecnologia, quanto agregou de valor? Sabe, quantas sacas por hectare melhorou? Aí nós vamos começar a ter números, como a tecnologia pode agregar valor. Isso também do ponto de vista não só econômico, mas ambiental e social. E tem outros grupos, tem um grupo trabalhando com inteligência artificial e geotecnologia, outro grupo trabalhando com agricultura de precisão e digital e automação, outro grupo trabalhando com rastreabilidade, certificação, e aí tem um grupo de conectividade, que estuda os vários modelos que tem hoje, mas já vendo lá na frente o 5G, o 6G vai poder melhorar, influenciar, agregar mais valor nos sistemas de produção no campo. Então, ele é um projeto, hoje nós temos 2 pilotos, que foi com café, em Caconde, e hortifruticultura em São Miguel Arcanjo, perto de Sorocaba, mas nós estamos trabalhando agora com outras áreas, por exemplo, no norte, sistema agroflorestal, vai ser perto da ilha de Marajó. É outra realidade, então vai ser o Wi-Fi via satélite, o que vai ser o desafio lá? Né? Então, são realidades diferentes, né? No Nordeste, vamos estar trabalhando com fruticultura irrigada, então são realidades diferentes. Adequada a cada região. E aí, a ideia é o seguinte, quando acabar o projeto, você cria um modelo sustentável economicamente. Então, quando a Embrapa, as universidades saírem, você já tem as empresas prestando serviços ali, né, provedores, e isso é muito importante. Porque, por exemplo, hoje, vocês devem ter acompanhado aí, a gente tem estudos que a Embrapa monitora com o Ministério da Agricultura, o Radar Agtech, que hoje nós temos mais de 1.900 startups de agtechs e foodtechs no mercado. Né? Em 2016 a gente tinha 75, 2019 já passou para 1.025, 1.500, hoje nós já temos 1.900 startups. Só que muitas vezes, se você não faz um trabalho mais coordenado, dessa forma mais estruturante, as startups às vezes não conseguem, né? Não tem uma sustentabilidade de se manter depois de um investimento inicial. Sim. Então, com esse trabalho também a gente quer criar um modelo, um ecossistema, né, economicamente autossustentável, que é fomentar esse mercado também, que aí você começa a trabalhar com a geração de renda, né, melhora a geração de renda para os produtores, mas também de todo o ecossistema local. E você está trabalhando no tripé. Você falou lá na frente, Silvia, para a gente, da questão de agricultura digital, que faz parte muito da tua trajetória dentro da Embrapa. Sim. E aí eu vejo aqui que vocês têm, na agricultura digital, sensoriamento remoto, imagem de satélite, blockchain, que você comentou, e essa questão de aceleração de startups. Conta um pouco sobre algum dos projetos, os principais projetos em agricultura digital desenvolvidos pela Embrapa. Vamos pegar aí alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, nessa área de sensoriamento remoto, hoje a gente tem imagens de satélites de diferentes resoluções. Nós temos um projeto, por exemplo, que é o TerraClass, que é para monitorar o uso e cobertura da terra. Entendi. Então, nós temos dados aí de 2004 para cá, onde a gente monitora os dados do bioma Amazônia e Cerrado. Então, a partir dos dados do PRODES, que é gerado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente classifica o que é agricultura, o que é pecuária, trabalha com esse monitoramento. Né? Nós temos um outro projeto, que é o SATVEG, que ele também usando dados, imagens de satélite também
do Moldes, você consegue ver o que foi plantado nesses últimos 20 anos, 25 anos. Então, por exemplo, se aquela área foi desmatada, veio uma pecuária, e depois naquela área de pecuária você entrou com a agricultura, você consegue acompanhar tudo isso e cruzar essas informações para subsidiar políticas públicas também. Esse é mais na área de sensoriamento remoto. Na área de inteligência artificial, a gente trabalha com vários tipos de dados. Dados de, como eu falei, assim, dados de plantas, né, de sintomas de plantas, para você fazer diagnóstico automático de doenças. Então, a gente tem um banco de dados para várias culturas, com vários sintomas, e você poder classificar automaticamente essas doenças. Hoje a gente já está com um projeto junto com uma empresa de Israel, que a partir de imagens, tipo encefalograma, você coloca no fitopatologista e você começa a montar uma base de dados a partir do raciocínio dele. E daí também você consegue usar essa base de dados para você fazer diagnóstico de plantas mais automaticamente. Então, a gente está evoluindo para novas tecnologias. Na área de internet das coisas, hoje se fala muito na evolução da agricultura, nesses 50 anos, né, nós passamos de importador de alimentos para grandes produtores, exportadores de alimentos. E a gente tem 3 grandes ondas, né? Nós começamos aí com a expansão da soja, dos grãos, né, trabalhando aí mais com a monocultura. No início dos anos, isso nos anos 70, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, nós já começamos a trabalhar com sistemas integrados, consorciados, com a intensificação agropecuária. Então, nós começamos a trabalhar, por exemplo, integração lavoura-pecuária. Hoje se fala integração lavoura-pecuária-floresta, né? Onde você vai lá, planta a soja, depois você planta o milho, aí você planta a braquiária, né, que é um tipo de forragem, e depois naquela mesma área você coloca o animal para comer, para, né, se alimentar daquela forragem, e às vezes você tem ali eucalipto, algum tipo de florestal que também ajuda no bem-estar animal, que dá sombra para o animal. Então, você começa a trabalhar com sistemas mais complexos, onde sistemas consorciados e tal. E a gente já fala de uma agricultura de base biológica. Nós estamos falando de insumos de base biológica, né, bioinsumos. Então, evoluindo para uma agricultura mais multifuncional, onde a gente já não fala mais só de alimentos, fibras, energia, né? Então, tudo isso daí de forma integrada, hoje a gente tem que usar essas novas tecnologias. Então, vou pegar um exemplo, a internet das coisas. Quando eu estou falando de LPF, eu estou colocando sensores para monitorar a fisiologia do animal, a temperatura, dados de microclima. Eu cruzo esses dados com dados da balança de passagem, onde o animal é pesado, e com dados de imagem de satélite sobre aquelas forrageiras que eu falei, para ver a questão nutricional do animal, se ele está ganhando peso, se não está, o quanto o clima está influenciando. Então, para isso, eu preciso dessas tecnologias. E hoje a gente já tem projetos na Embrapa, com parcerias público-privada, parceria com outras instituições, para a gente analisar esses dados e usar esses dados para melhorar, então, o sistema de produção, por exemplo, da integração lavoura-pecuária, da integração lavoura-pecuária e floresta. Então, assim, hoje, na verdade, é multidisciplinar, né? Então, hoje a tecnologia, hoje nós temos esse desafio de aumentar a nossa produção e a nossa produtividade de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. Então, o Brasil é muito olhado como que está a produção dele, se ela está sustentável nas 3 dimensões. Sim, porque né? tem uma lupa em cima, porque nós somos um grande player na agricultura mundial. E o Brasil é referência em agricultura tropical para o mundo todo. Então, hoje nós temos que usar a tecnologia para trazer esses números, essas métricas, esses índices de sustentabilidade. Que no início a gente não tinha dados e informações, mas hoje a gente tem. E hoje a gente já tem modelos que a gente pode trazer, né? Tem tecnologia que a gente pode calcular essas métricas, né? Então, hoje se fala muito da questão do mercado de carbono na agricultura. Para a gente poder trazer esses dados, a Embrapa já vem trabalhando com a cálculo da pegada de carbono para várias culturas, muitos anos. Então, com a soja, com o milho, né? A gente já tem feito um trabalho aí com café, com outras culturas, né? E isso daí hoje a gente já tem que trabalhar de forma, como que a gente consegue pegar esses índices, né? E tropicalizar esses índices, né? Porque a gente não fique refém aí
de dados, de indicadores, né, da América do Norte, da Europa, a gente precisa, então, tropicalizar esses índices a partir da nossa experiência em agricultura tropical nesses últimos 50 anos. E a tecnologia, ela acaba nos ajudando para isso também, para trazer esses dados e números, para a gente melhorar a nossa comunicação, não só internamente, né, para o consumidor urbano, que muitas vezes precisa entender como a agricultura, porque assim, hoje a agricultura ela está em tudo, né? Ela está desde o nosso café da manhã, na roupa que a gente utiliza, mas muitas vezes o pessoal não entende, questiona, mas a agricultura está desmatando, fica essa tem muito mito, muito inverdade. Muito mito, né? Então é importante a gente mostrar que muitas vezes que a agricultura ela avança muitas vezes em uma pastagem que está degradada, né? E não necessariamente você precisa desmatar para aumentar a sua produção e a produtividade. Isso, inclusive, é um programa que a gente tem no governo federal, que começou esse ano, que é a recuperação de áreas degradadas, né? Então, a gente pode estar batendo um papo sobre esse assunto também. Muito bem. Bom, mas a gente já falou de sustentabilidade, a gente já falou de inclusão digital, a gente já falou de agricultura digital. E agora, para finalizar, eu queria saber de você, uma mulher que começou a estudar inteligência artificial lá 20 anos atrás, em agricultura, na tua visão, o que ainda vem de inovação tecnológica daqui para frente e como isso está alinhado à sustentabilidade para o futuro da agropecuária no Brasil? Então, como a gente está comentando, não adianta só a gente falar que a nossa agropecuária é sustentável, a gente tem que trazer números, métricas, indicadores. Então, a tecnologia é muito importante para isso, né? Então, assim, hoje nós temos, assim, eu colocaria 4 grandes desafios. Primeiro, a transição nutricional. Então, hoje, cada vez mais o consumidor, a gente fala muito de tecnologia, e o pessoal, mas isso não é moda? Né? Fala, não, não é. O que acontece? Você vai ver todo o movimento que aconteceu no mundo todo, isso é em outra área, no setor financeiro, no setor da saúde, é o consumidor mais exigente, ele exige um novo tipo de serviço. Né? Então, o que acontece? Na agricultura, nós temos que estar atentos, primeiro, a essa transição nutricional. Um consumidor hoje muito mais preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos, né? Ele quer transparência do processo de produção. Esse alimento que eu estou comendo, eu quero ver todo como ele foi, né, produzido. Então, isso exige novas tecnologias. A rastreabilidade, aí a gente vai falar de blockchain, outras tecnologias. Quando eu vou falar, isso também, um outro desafio é a transição energética, né? Novos modelos de matriz de produção de energia limpo, né? Hoje a gente fala muito, de novo, a gente fala da agricultura. Por quê? E não compete com alimentos. Por quê? Quando eu falo de etanol de segunda geração, né? Então eu estou trabalhando com uma segunda safra, né? O Brasil é o único país no mundo que tem 2, 3 safras. E isso, então, a gente pode produzir alimentos e está produzindo etanol. Então, que é uma discussão na Europa muito grande, do alimento saindo, você tirando da... Que no Brasil não acontece, porque você produz o milho e depois ali você vai produzir, na segunda safra, você pode trabalhar com etanol. Então, você tem então tem essa transição energética, que é um outro desafio que a gente tem, né, que conversa com a transição nutricional, com a questão da segurança alimentar, né, no país e no mundo todo. Depois a gente vem com outro desafio, que é a transição climática. Então a gente está vendo os eventos extremos, né, a gente tendo seca lá no norte do país, né, inundações no sul do país. Isso tudo, essa transição climática, ela é justamente dessa mudança climática que tá acontecendo no mundo todo, né? E interfere muito na agricultura, porque a agricultura é uma das áreas que mais tem interferência do clima. E aí vem toda essa discussão na transição climática, eu acho que vale a pena, do carbono, que se questiona muito que a agricultura emite gás de efeito estufa, essa questão. Mas a agricultura é o único setor da economia que pode sequestrar. Quando eu falo lá no início da nossa conversa sobre integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, eu vou mostrar que é um modelo que eu acabo com a floresta sequestrando carbono, entendeu? Então, o meu balanço, ele é negativo na questão de emissão de gases de efeito estufa. Então, esse é um outro desafio que a gente tem, que a gente vem trabalhando na Embrapa, e a transição digital, que é o início da nossa conversa. Por quê? Porque sem as novas tecnologias, sem essas tecnologias, eu não consigo
trazer esses dados, esses cálculos da pegada de carbono, modelos climáticos para simular cenários futuros. Eu não consigo avançar, por exemplo, hoje o produtor rural, seja o pequeno, médio ou grande produtor, né, hoje eu tenho dados de microclima que interferem na produção dele, então eu preciso usar esses dados. Então eu preciso da tecnologia, né, eu preciso de sensores, eu tenho cada vez mais sensores, isso está sendo barateado para o pequeno e o médio utilizar. Então, estações pluviométricas, estações agrometeorológicas, preciso usar esses dados para que eles possam auxiliar na tomada de decisão dele. Então, hoje essas 4 transições que eu coloquei aqui, elas estão intimamente ligadas, e aí todas elas, pensando no pequeno e médio produtor, tem uma importância muito grande a gente discutir elas para a inclusão socioprodutiva do pequeno e médio produtor. Então, se eu não vier com a inclusão digital para o pequeno e médio produtor agora, eu vou aumentar mais a distância dele para o grande produtor. Sim. Porque o grande produtor ele tem uma capacidade de investimento, ele pode contratar a consultoria dele, de acesso, ele acessa as novas tecnologias. E o pequeno e o médio produtor ele tem mais dificuldade. Então, ele vai ter que fazer isso. Aí tem o papel das cooperativas, da associação de produtores, que pode ser esse elo, né, que é tão importante para o pequeno e médio produtor, que pode ajudar nesse novo mundo aí para a gente enfrentar essas transições que eu comentei aqui. Então, é um momento desafiador, né, mas eu só gostaria de trazer um outro ponto, que é a transição digital, a inclusão digital do pequeno e médio, tem sido interessante. A Embrapa tem um estudo que ela fez com o Sebrae, com outras instituições, que ela analisou que, inclusive, as novas tecnologias têm ajudado na sucessão rural. Entendi. Com a juventude no campo. Você está fixando. Fixando. Porque muitas vezes o jovem, ele sai, o filho do produtor, para fazer uma faculdade na cidade. E ele não tinha estímulo para voltar. Então, ele é médico, advogado, fica na cidade e, às vezes, a fazenda fica de lazer, mas não como atividade principal. Então, dificulta a sucessão rural. E as novas tecnologias têm sido o diferencial, porque o pai, o avô, que tinha aquele conhecimento, né, já de como produzia, naquele modelo mais tradicional, hoje ele fala, mas o que é esse negócio da conectividade, internet? Nossa, eu estou vendo que eu vou precisar disso. Aí o filho acaba sendo ela importante e ajuda nessa questão da sucessão rural. Então, hoje a tecnologia da informação, da comunicação, agricultura digital, agricultura de precisão, acaba sendo muito importante também na questão da sucessão rural, além de trazer de ajudar, né, o produtor rural a trazer dados, números, trazer essa transparência no processo de produção, tão importante que é exigido tanto no mercado consumidor interno, quanto no mercado externo aí da agricultura mundial. Muito bom. A gente está chegando num marco muito importante para o Brasil, que é a COP30 em 2025. E um passarinho me contou que você tem uns dados muito bons de agricultura e sequestro de carbono. Conta pra gente, conta o segredinho pra gente agora. É bem interessante, Helene, que a gente já trabalha na Amazônia, né, há muitos anos. A Embrapa tem 7 unidades, né, que atuam no bioma amazônico. E a gente trabalhando com os dados da Amazônia, né, dos últimos 25 anos de pesquisas que a gente tem feito lá, me chamou muita atenção que a gente tem feito um trabalho lá junto com os produtores de leite e de corte, no consórcio de gramíneas, né, com gramíneas nativas, introduzindo outros tipos de leguminosas, né? E isso aí, nos últimos 25 anos, a gente trabalhou com mais de 55 mil hectares e que mostrou que a gente, fazendo esse trabalho consorciado, a gente teve uma redução de emissão de gases de efeito estufa em 36%. Então, é algo que, muitas vezes, a gente tem esses dados, mas essas informações a gente conhece do ponto de vista da pesquisa, mas não chega, né? Então, a gente precisa comunicar mais essas informações e trabalhando com modelos sustentáveis dentro do bioma amazônico. Então, acho que cada vez mais nós precisamos trazer essas informações, né? A Embrapa tem trabalhado nisso. Nós agora, pensando na COP30, que vai ser em Belém, no Pará, a Embrapa tem uma unidade lá, que é a Embrapa Amazônia Oriental. Nós vamos trabalhar como se fosse uma vitrine tecnológica, trazendo as nossas experiências com sistemas agroflorestais, experiências como essas, né, da agropecuária brasileira no bioma amazônico.
Bom, Silvia, eu tenho um amigo que fala que o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. Então, para a última pergunta, eu queria que você falasse para as mulheres, agora de forma geral, que estão vendo um caminho de tecnologia e agricultura, qual que é o teu recado para elas, qual é a dica que você dá? Eu acho que a principal dica, eu acho que é capacitação. Né? O pessoal pergunta assim, eu sempre trabalhei com dois mundos muito masculinos, né? Tecnologia e o agro, né? Mas eu nunca pensei nisso, para te falar a verdade. Eu sempre foquei muito assim, como pesquisadora da Embrapa, tinha que me capacitar, né? Fazer mestrado, doutorado, que era minha carreira dentro da empresa. Então, eu acho que capacitação, eu digo para todas as mulheres, eu acho que o primeiro ponto é a capacitação. Sim. Quando eu vim para a gestão, né, eu fui chefe de pesquisa de 2009, 2015, depois fui chefe geral lá na Embrapa Agricultura Digital de 2015 a 2022 e esse ano, 2023, eu vim para a presidência da Embrapa. Quando eu vim para a gestão, eu falei, eu tenho que me capacitar também, porque como pesquisadora, muitas vezes, você não tem tanto treinamento do ponto de vista de gestão. Então, fiz vários cursos, me planejei para isso, né? Eu acho que esse é um diferencial. Um outro diferencial é persistência, né? Resiliência, na verdade, né? Eu acho que a mulher, ela tem esse perfil de ser mais persistente, resiliente, com foco. Né? Isso ajuda muito a gente, eu acho que esse é um recado que eu poderia dar, eu acho que é resiliência, né? Se você tem um sonho, eu acho que a gente tem que lutar por aquele sonho, né? Mas eu acho que o principal é a gente se capacitar, ter o foco, né? Para a gente poder atingir aquele sonho, né? Eu acho que seriam esses os principais recados. E no mundo que nós estamos hoje, a gente precisa estar sempre desaprendendo para reaprender. Esse é o nosso segredo também. É esse o meu recado para todos. Muito obrigada, Silvia. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Muito sucesso nesse seu novo desafio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você vê que eu fico motivada, tenho uma paixão pelo que eu faço, né? E por mim eu ficaria aqui o dia todo falando sobre assunto. Mas muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, é um prazer ter vocês aqui conosco também. Eu convido vocês a seguir a gente lá no Spotify, no YouTube, nas redes sociais da Green4T e da Neomundo. Olha também os episódios anteriores e eu espero vocês daqui a 15 dias para o próximo programa que a gente vai discutir o papel da tecnologia num futuro mais sustentável. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.